Como vocês puderam acompanhar aí, no último mês, fizemos uns passeios por alguns conceitos da teoria de Winnicott. E tivemos aí o prazer de ter a Liana para poder falar um pouco sobre esses assuntos, que eu entendo que é de uma teoria viva, contemporânea, profunda e atual, né, Li? É. Bom, antes ainda de fazer a entrevista com a Liana, eu quero contar um pouquinho para vocês como eu conheci a Liana, né? Há uns 4, 5 anos atrás, né, Li? Mais ou menos. Eu não sou uma pessoa muito boa de data, mas eu vou colocar aí uns 4, 5 anos atrás. Eu estava buscando supervisor, fazer supervisão, né? Porque eu também sou psicóloga. Foi o Alexandre Barreto na época. E aí ele me indicou a Liana. E aí entrei em contato com a Li, mas ainda demorou um pouquinho, né, Li, até a gente se ver pessoalmente. Sim. Fui até a casa da Liana, super receptiva. E eu levei meu livro, né? Para quem não sabe, eu sou escritora e eu tenho um livro chamado O Paninho. Para quem não conhece, é este daqui. E eu digo que o meu encontro com a Liana foi enlaçado pelo paninho. Paninho, até então, na teoria winnicottiana, é o objeto transicional, que eu também não sabia, porque o meu gosto por Winnicott... Gente, deixa eu desligar o meu telefone aqui, porque estão me ligando, só um minutinho. Vou colocar o óculos um pouquinho para enxergar. Alguém me ligou aqui, perdão. E o meu conhecimento em relação à teoria de Winnicott foi vindo através das conversas e dos encontros com a Liana. Ainda pouco conhecido, mas já sabido, né? Porque... E foi um encontro muito, muito potente. A Liana estava vivendo, na época, um momento muito sensível da vida dela. E depois disso, Liana acabou indo no lançamento do livro do Paninho, e foi um pouco tempo depois, né, Li? Foi. E desde então, nós não nos separamos. Tanto que não nos separamos, que fizemos uma parceria aí o ano passado, que na época ali tinha, né? Eu digo tinha ou tem, Li? Tem. Ali tem um espaço chamado Alfacer. E o Alfacer é um espaço de troca, de aprendizagem, né? Para quem trabalha na área de educação, trabalha na área de psicologia, para quem é curioso, para quem não é da área, enfim. É a escola de família. A escola de família. E nesse trabalho da Escola da Família, eu passei a ser a redatora da Liana. Então, todos os encontros que haviam, eu redigia. Até que isso, no final, foi parido, né, Li? Virou uma apostila. Acho que depois dessa parceria, o que mais, Li? Eu penso que o que realmente foi norteado o tempo todo foi a questão da supervisão, né? Você é psicóloga clínica e tu queria investir na clínica infantil e é um desejo teu, e aí tu fizeste o acordo de começar a ter a supervisão individual para fazer o teu trabalho com crianças, porque, na verdade, como eu tenho aquele grupo Café Winnicott na sexta-feira, que eu sempre te convidei, e que tenho algumas alunas aí assistindo, como tu tens compromisso, tu não consegue. Então, tu disseste, então, Liana, vamos fazer uma supervisão individual, que eu quero investir na área clínica, na clínica infantil, né? Então, eu acho que sempre foi, os nossos encontros, eles foram sempre norteados pela psicologia, pela escola de família, Alfacer, e por trás de tudo isso, né, que está ali, a teoria de Winnicott, que é uma teoria, como tu diz, é uma teoria viva. Então, é uma teoria que se aprende todos os dias um pouquinho, né? E aí começaram os nossos diálogos e a gente achou interessante, além de nós termos os nossos diálogos, a gente poder divulgar esses diálogos como aulões, né? Então, aí foi como tudo começou, né? Como tudo está indo, né? E como está caminhando. E aí eu acho que dá para abrir agora, como você já começou a falar algumas coisas, né, relacionadas a você. Conta um pouquinho para a gente, Li,
a tua trajetória na educação, na psicopedagogia, na psicologia. Eu vou abrir, porque eu também quero saber, eu também quero te ouvir. Então, eu sempre acho que eu vou falar sempre a mesma coisa, né? Porque a vida, ela acaba sendo um processo que às vezes se repete, às vezes você aprofunda, né? Mas vindo para cá, para o nosso encontro, eu pensei, Liana, por onde você começa? E aí eu gostaria de começar quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né? Conversando com meu pai, dialogando com meu pai e falando para ele que eu queria ser psicóloga. Eu nem sabia e nem ele sabia a importância da psicologia, né? E aí eu disse, pai, eu quero ser psicóloga e coisa e tal. E tudo isso porque eu queria comprar uma coleção que tinha chegado na banca. A banca antigamente não era essa banca assim, era uma banca, era como se fosse uma loja de livros, revistas, né? E aí ele disse, ah, que interessante. Aí eu disse, então, pai, como eu quero ser psicóloga, quando eu crescer, eu tinha 12 anos, eu queria comprar uma coleção, né? Eram livros enormes, capa branca, chamada Ego. Meu pai disse, Ego. Ego. Eu tenho, depois eu até busco, se vocês quiserem ver, eu tenho até hoje. E daí meu pai, né, permitiu, coisa e tal, fui lá e comprei, e eu comecei a ler, né, sobre psicologia, mas eu não sabia nada, mas sabia que eu queria ser psicóloga, porque psiquiatra eu não poderia ser, porque ser psiquiatra eu teria que fazer medicina. E cursar medicina e me dedicar à medicina, eu teria que abrir mão da ideia de ter uma família, que meu sonho era ser mãe, né, esposa e psicóloga, né? Então, começou aí. Essa foi o início, a semente da minha decisão em ser psicóloga. Mas não aconteceu como tinha que acontecer. Eu acabei cursando o magistério na década de 70, concluí em 1976, né? A gente saía formada para dar aulas e coisa e tal. E nesse meio tempo eu também me formei, eu casei, eu fiquei grávida e tudo ao mesmo tempo, né? Então eu não pude nem exercer, nem conquistar meu sonho, que era fazer a faculdade de psicologia, e nem exercer a profissão de professora. Então eu fui ser mãe. Após muitos anos, né, cuidando dos meus filhos, tendo filhos, tive 3 filhos, eu acabei iniciando um trabalho numa escola municipal da cidade onde eu morava. Eu morava numa cidade chamada Portão, que pertence à Grande Porto Alegre. E nessa cidade, as professoras eram contratadas, ela era chamado contratos de emergência, né? Porque na época não havia concurso, sei lá, porque não tinha na época, né? Foi na década de 80. E daí eu comecei a dar aulas numa escola e comecei a fazer um trabalho com crianças de primeira série, as carentes. Era uma escola pública, de uma cidade muito pequena, onde estudavam meus filhos, e infelizmente era assim, havia uma divisão. Os filhos dos professores, médicos, dentistas, advogados, coisa e tal, eles tinham uma professora. E as outras crianças que não se desenvolviam, que não aprendiam, eles tinham outra professora. Adivinha para onde eu fui? Para outra, para a turma que não se desenvolvia. E aí foi maravilhoso. Imaginei. Né? Para a turma que eu tinha alunos de 7 a 14 anos. Então, eram crianças. Hoje eu acho que também é. Olha, A criança. a tua imagem, ela tá um pouco desfocada. Acho que agora voltou. Acho que a internet deu um. Opa, tá. Tá. Deixa eu ver se eu tô com a internet. Tô. E aí, eu comecei a dar essas aulas e comecei a perceber intuitivamente que as crianças tinham muita dificuldade na aprendizagem, não pela questão cognitiva, nem pela questão do estilo de vida que eles tinham, mas
eram dificuldades além de emocionais, familiares, sociais. E eu comecei a, claro, inventar, né? E comecei a inventar muita coisa. E consegui também uma parceira que gostava de inventar, então os meus alunos passavam para a segunda série, que era dela, e era o fim deles, eles não passavam disso. Eles ficavam 1, 2, 3 anos na primeira série, depois segunda, 14 anos eles iam embora. E lá foi uma escola de vida, né? Foi uma escola, eu aprendi muito com essas crianças, eu tive que descobrir várias fórmulas para poder desenvolver a alfabetização de uma forma, pelo menos, que fizesse sentido para eles, né? E me dediquei horrores até que o meu primeiro marido foi convidado para trabalhar aqui na HP, né, em Alphaville, e eu vim para HP, para Alphaville, ele veio trabalhar aqui, eu vim com 3 filhos, minha filha menor tinha 7 anos, e meus filhos tinham 10 e 11 anos. Então, eu larguei a minha carreira iniciada há 5 anos lá na educação e vim para Alphaville com os meus 3 filhos, e isso em 1988. E aí, o que eu concluí? Acabou a minha carreira. Acabou de começar. Acabou a minha carreira, acabou minha vida, eu vou continuar cuidando dos meus filhos. Essa cidade é muito grande, ninguém vai me encontrar, eu não vou conseguir me posicionar profissionalmente. Eu só tenho uma experiência com uma escola pública e fiquei neste estado de que acabou a minha carreira. E aí eu fiquei grávida do meu 4º filho, né? Eu digo, bom, então eu vou ter um filho da maturidade, vou cuidar dele, vou fazer tudo direitinho, porque eu sempre achei que não tinha feito direitinho com os outros, né? E perdi. Eu tive um aborto espontâneo e perdi. Eu digo, não, chega, eu preciso olhar para algum lugar. E foi aí que eu comecei a dar aulas particulares, né? Em casa, eu dava aula particular para todas as idades. As crianças tinham dificuldades, iam lá para casa. De repente, eu tinha sala de espera no corredor. Eu morava num apartamento, mas sempre muito preocupada, não só com a parte cognitiva, sempre preocupada com a parte cognitiva, emocional, relacional, família, sabe? Eu sempre tive um olhar muito ampliado em relação à educação, né? Numa época que a educação era só a educação, né? E aí, dando aulas particulares, atrás do prédio onde eu morava, tinha uma escola aqui em Alphaville, que tinha o quê? Não tinha nem 1 ano de idade a escola. E daí eu fui convidada para ser professora de apoio, né? Para crianças com muitas dificuldades, sempre nesse contexto, né? Tem dificuldade, então vamos lá. E eu fui apavorada. Digo, agora eu vou ter que contar que eu só tenho 4 anos numa escola pública e coisa e tal. E lá eu encontrei um coordenador, que é meu mestre até hoje. Ele é meu ídolo, porque foi ele que me deu a primeira oportunidade de trabalho real. E ele foi fazer uma entrevista. Eu não tinha ideia o que era uma entrevista de emprego, né? Porque eu nunca tinha tido uma entrevista de emprego. Mas eu sabia que tinha que ser uma coisa muito inteligente, eu não poderia bobear na entrevista, né? Aí eu sentei com ele começou a perguntar meu percurso, e o meu percurso era nada, a minha experiência era mínima, né? Mas eu já estava, como eu trabalhava com as crianças com aulas particulares, as mães me indicaram para a escola, tá? Aí no meio da entrevista, ele me fez uma pergunta que mudou a minha vida, né? Ele perguntou assim, Liana, o que você pensa da educação? Sobre a educação? Naquela hora eu pensei, agora ou nunca. Eu olhei e digo, agora eu preciso decidir o meu destino nesta vida. Ou eu falo o que ele quer ouvir de mim, ou eu falo aquilo que eu penso realmente sobre a educação. Eu aposto na segunda opção. Aí eu pensei, eu vou arriscar tudo, porque eu não quero manter uma postura falsa, né?
E aí eu falei tudo que eu pensava sobre educação. Meu Deus, como eu falei. Eu nem sei o que eu falei. Eu falei tanto que eu fui contratada, né? Eu não sei se foi pelo que eu falei, eu não sei se foi por todo o contexto. E ali a minha vida mudou dali para frente. Isso foi em 1989, um ano depois que eu estava aqui em São Paulo. E ali eu descobri que a melhor coisa que tem é a gente falar realmente o que pensa. E não falar o que o outro quer ouvir da gente, entendeu? Pronto. Foi assim que eu comecei a minha carreira de educadora, né? Agora vamos caminhar aí para a carreira de psicóloga. Então, É um entrelaçamento, né? porque, Resolve. porque aí o que aconteceu? Como era uma escola privada, né? Eu acabei trabalhando em várias escolas privadas aqui de Alphaville. Na época não tinham muitas, eram poucas, né? E eu trabalhei um tempo nessa escola e tive a sorte, eu acho que foi a sorte, de ter capacitações com professores da USP que estavam empenhados em trabalhar o interacionismo, que seria o construtivismo um pouco mais evoluído. E aí eu comecei... Né? Esse é Vygotsky? Viajei. Vygotsky Viajei. também, mas eu sou mais... Eu estudei profundamente, foi a teoria de Piaget, né? Tá. E lá eu tive aulas com o Lino de Macedo, que é um representante do Piaget, né? Que tinha um laboratório de jogos na USP. Uhum. Tive aulas com Yves Delatale, né? Sério? Que é um... Sim. Já li vários livros dele na pedagogia. No meu TCC eu usei muito as Ele foi meu dele. professor. Depois ele foi meu professor em psicopedagogia, né? Que faz um... Ele fez uma pesquisa em relação ao desenvolvimento moral da criança, né? Do juízo moral. Então eu tive muito acesso, assim, sabe, a pessoas, a ambientes muito favoráveis para crescer, entendeu? E eu aproveitava tudo, né? Eu era sedenta, porque eu tinha eu era uma professora muito mais intuitiva do que conhecedora das teorias, né? E quando as teorias vieram de encontro àquilo que eu já acreditava da educação, eu achei que era um milagre. Mas não é um milagre, né? O conhecimento, ele também se desenvolve com a evolução da humanidade. Então, eu achava que era um milagre quando cada professor que eu tinha, cada proposta, eu dizia, meu Deus, olha só que milagre, eu já tinha pensado nisso. Não, todo mundo pensou nisso. Não fui eu, não foram eles, né? Foi a própria evolução da humanidade que traz a proposta do pensamento, né? E depois eu fiz um trabalho interessante com professores também, mas espera aí. Aí, o que acontece? A Unip, aqui de Alphaville, lança o curso de psicologia. Foi o segundo curso, né, de graduação, curso superior, que a Unip lançou em 1992. A Dani tá aqui na live, viu? A minha... Sua parceira de aula. A Dani era a caçula da turma, né? Eu era a terceira idade. A Dani tá aí também, não. Aí, o que aconteceu? Eu pensei, eu digo, é agora ou nunca, né? Tá aqui do lado da minha casa. Eu não iria atrás do curso, porque eu tinha os meus filhos pequenos, eu ainda... Pequenos não, mas eles estavam numa fase que precisavam muito de mim, e eu não iria deixá-los para seguir, né, para fazer a faculdade dos meus sonhos, né? Mas aí não teve jeito. Aí o meu coração explodiu, né? E então é isso, eu acabei sendo da primeira turma aqui da Unip, eu entrei em 92, me formei em 97, estou na placa de bronze lá da Unip, né, da nossa primeira turma. A Dani foi minha colega,
A Dani entrou com 18 anos e eu entrei com 34. Mas a minha idade. É, eu me formei com quase 40 anos, 39 anos. Uhum. Então, foi muito interessante. Meus filhos já estavam na faculdade. E aí, entrelaçou-se muitos outros acontecimentos. Mas, finalmente, eu alcancei um sonho Ai, nossa, sonhado. deu uma travada, Mi. Deu uma travada. Volta um pouquinho. Aonde que eu Travou um estava? pouquinho. Depois você falou da placa de bronze, caminhou um pouquinho sobre ter concluído, falou da tua idade de formação, mas aí deu uma travada depois disso. Até fiz uma pergunta que eu acho que nem aparece aqui, que travou. Tá. Não, e aí o que aconteceu foi isso, né? Eu acho que eu não iria buscar o curso assim por conta própria se ele não aparecesse, não caísse no meu colo naquela época, né? Então era aqui pertinho, então eu realmente foi a chance de eu realizar o meu sonho tão sonhado, né? Que era um sonho de verdade, não era assim, ah, eu quero ser psicóloga. Não, eu preciso ser psicóloga. Eu quero, eu tenho a necessidade de ser psicóloga, né? Aos 12 anos já era um saber, É, né? Não era nem um saber não sabido, já era um é. saber. E como é que você conciliava ali a criação das crianças, a escola, a faculdade? Não sei. Eu brinco que teve um período na minha vida que eu devo ter sido transportada por anjos. Uhum. Tiveram anjos que eu não sei quem são e tem anjos que são de verdade. A Dani foi uma pessoa que até me emociono. A Dani foi uma pessoa que me apoiou muito em alguns momentos que eu tive muita dificuldade. A Dani vinha e dizia: não, amiga, vamos em frente. Vamos ao congresso, eu compro o livro, a gente vai. A Dani foi um grande anjo naquela época, né? Tive outros, muitos, mas porque não foi só faculdade, eu também tive depois, no final, o adoecimento do meu filho, né? Então, foi assim, foi muito difícil, mas foi muito bom, né? Então, eu não sei como foi conciliado, não tenho ideia, mas foi, né? Tem uma frase que eu gosto muito, e aí eu já vou enganchar num outro tema, né? Que diz assim, é na dor de perder que nasce uma obra, né? Acho que todo esse processo de sofrimento, né, que você passou também, claro, porque não dá para isolar a alegria da tristeza, né? Não, Trabalhamos com ambivalências. é, Sei que você pariu uma coisa muito profunda, muito sensível e muito importante que foi o teu livro, a tua biografia. pois é. Nossa, Que a gente depois pode eu preciso falar. até, eu não sei, mas eu preciso falar sobre isso. No lançamento do livro, esteve a minha professora de português, a Roseli de Menes, que foi minha professora, e ela depois fez um, um comentário, né? Foi divulgado no Instituto Legos. E ela disse que a autora não escreve a sua própria biografia. Na verdade, ela escreve a autobiografia. E aí eu descobri o seguinte: uma biografia crônica é o título do meu livro. Porque eu sempre digo que ali não é uma biografia crônica. Não. Crônicas serão as leituras. Então, é um trocadilho, né, de crônicas com a cronicidade de tudo, porque... Quando eu escrevi sobre ela, eu coloquei assim, do crônico, crônica. Então, ali é um livro que eu escrevi com muito cuidado, com muita delicadeza. Os aprofundamentos acontecem de uma forma poética até, porque me falam isso, né? Foram textos unidos, juntados dentro de 11 anos de escrita. Não tem, os textos não são novos ali. Tanto é que se repete, eu, Liana, psicóloga,
porque eles se repetem, porque eles são escritos em épocas diferentes. Eu comecei a escrever, eu sempre escrevi, e muitos eu apaguei. Não me arrependo, porque eu acho... Apaguei porque eu escrevo no iPad, né? Aí fica, ou eu apago. Ficou o que tinha que ficar. Ficou o que tinha que ficar. É. Ficou o que tinha que ficar. Então, esse livro acabou sendo uma... eu me livrei de algumas dores ali. Aquele livro foi uma escrita de cura, junto com um caderno de cura, né? Eu ali fiz as pazes com os mortos, os meus mortos, fiz as pazes com as minhas mortes, né? E então, por isso que ele é crônico. Então, ele parece tão leve, mas ele não é leve, não, sabe? Ali está escrito o extrato de tudo, porque se eu for escrever tudo como tem que ser, essa vida não comporta. Assim, acho que para além de uma leveza, né? Realmente tem algumas linhas que são bem viscerais, são bem tocantes e sensíveis, porque não é uma história fictícia, é uma história real. Mas é o que eu te falei, né? No final tem eu não vou dizer resolução, né? Porque aí fica uma coisa muito fechada, ninguém tá falando de nada muito fechado aqui, mas tem uma reelaboração, uma ressignificação. Tem alguma coisa nova que sai disso, sabe? E aí é como se aquilo tudo dissesse, puxa, que alívio, né? Teve alguma coisa que foi gerada disso, para além do livro, né? Então, pelo menos é essa sensação que eu dividi com você, que eu tive. Inclusive, Aline, não sei se... E eu tive a sorte de pegar um livro com 2 páginas, né? Iguais, gente. Mas é só gente, ninguém mais, claro. Até hoje. Claro. É maravilhoso. E tu sabes de uma coisa que até hoje eu ainda não lancei em Alphaville, que é onde eu moro há 36 anos. Eu não lancei. Eu lancei em São Paulo, no Espaço Paulista, em plena Paulista, mas não lancei aqui. Então, eu ainda quero lançar aqui em Alphaville. Se a gente usa o gerúndio, né? Vai lançando. É um livro que... não precisa lançar e acabar, vai ter vários lançamentos. Vai lançando. O gerúndio serve para isso, nesse caso. Então, na verdade, Aline, quando eu estava, né, na faculdade, lá eu acho que foi no penúltimo ano, foi me apresentado o Winnicott. Apresentado a mim e toda a turma, né? Sim. E como eu já era mãe, né? Mãe velha já, porque em 70 quando foi 96, meu filho tinha 20 anos. 19 anos, meu filho mais velho, quando eu me formo. Então, eu já tinha passado pela maternidade, pelos conflitos da maternidade, do início, né? Do início de vida, coisa e tal. Quando o professor começou a apresentar, eu ouvi e disse, gente, eu nem vou ficar em sala de aula. Porque, olha, esse cara não tá com nada, porque se ele acha que a culpa é da mãe... Aí saí da sala, fui tomar um café, fui caminhar. E aí, o que acontece? Acontece um boom do Winnicott, justamente naquele ano, 96 e 97. A Ivonise, que é uma grande amiga minha, professora, livre-docente da USP, era diretora. E ela fez o primeiro congresso do Winnicott na USP. E aí, a Dani, que tá aí, não me deixa mentir, o primeiro, não foi no segundo, Dani. Nós fomos em grupo, eu fui mais para ficar com a turma, coisa e tal, porque esse cara, o Winnicott, não tá com nada, né? Sair atrás, né, inclusive, no quadro. Não era nada. Eu até nem
ia fazer psicanálise, eu ia fazer um trabalho voltado para a educação, sabe? Eu já era professora. Sim, a psicanálise era a minha paixão. Mas eu não ia casar com ela. Eu ia casar com a educação, que eu já tinha um percurso, né? O Piaget. Já era um ambiente mais familiarizado e que você tinha afinidade também, né? Sim. A psicanálise, para mim, era uma utopia. Eu dizia que não ia fazer psicanálise porque eu precisava sustentar minha família. E que eu não ia ganhar dinheiro com psicanálise. Que barbaridade. Que, imagina. Eu vou continuar na educação, que pelo menos eu tenho salário e tudo mais, né? Cabeça pequena naquela época. Nunca tive cabeça pequena, mas sempre quando eu olho para trás, eu digo, putz, não precisava ter pensado assim, mas pensei. Não, mas eu acho que você foi pensando naquele momento, Liz, daquilo que era possível, sabe? Eu Ainda mais precisava. pela você vivia. Então, eu acho que eu olho mais por esse lado, sabe? Só que aí, uma colega minha do Poeira era casada com um psicanalista lacaniano aqui de Alphaville. E ele me procurou para a gente montar um grupo de estudos, os seminários de Lacan, e que eu divulgasse para ele, que é uma coisa que eu faço até hoje. Liana, divulga? Divulgo. Liana, vamos, né? Aí eu fui, divulguei, consegui fazer o grupo, coisa e tal. Aí ele me chamou e disse, Liana, é o seguinte, eu queria te dizer que você não vai pagar o grupo de estudos, né? Nós vamos iniciar com seminários e não sei o quê, você vai participar, porque você me ajudou e coisa e tal. Eu disse para ele, imagina, mas eu não vou fazer esse grupo. Eu não pretendo me dedicar à psicanálise, nada. Eu sou professora. A minha área é a educação, talvez hospitalar, que eu gosto, mas a psicanálise nem pensar. Aí ele, lacaniano, disse assim, Liana, ninguém foge do seu desejo. Isso é bem frase de lacaniano, gente. Só, ele não falou mais nada. Eu saí dali, fui direto à minha Muito coordenadora, troquei todos os meus estágios, fiz tudo diferente, mudei a minha vida e graças à ideia, porque daí eu descobri hoje, né? Cada vez mais eu descubro, desde a primeira entrevista de trabalho, né? Fala o que você pensa, vai atrás dos teus sonhos, realiza aquilo que você acredita. Ali, então hoje eu reconheço que sim, nós temos que ir atrás daquilo que nós desejamos e que nós podemos alcançar, né? A vida é para isso, por isso nós estamos vivos o tempo necessário para poder, né, viver os sonhos. Eu acredito muito nisso. Apesar de muitas desilusões, eu ainda acredito. Inclusive, né? Fala sobre isso. Inclusive o Winnicott fala, né? Sim, mas eu já te falo de desilusões estruturadas, Sim. né? Apesar de muitas desilusões, eu ainda acredito nos sonhos, né? Aliás, tá aí um conceito de Winnicott que é muito importante. A esperança, né? Eu não perco a esperança. O teu livro é isso. O teu livro, o enlace final do teu livro, de todas as histórias que você conta, é sobre esperança. Sobre esperança, Que mais, Aline? Tem o Leonardo, que ele fez uma pergunta, e eu vou ler. Democracia para o Winnicott é, antes de mais nada, saúde psíquica? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Com certeza, né? Aquilo que é democrático, aquilo que é decidido entre saúde psíquica, sim, mas o radicalismo não. Então nós temos que ter um pouco mais de consciência daquilo que pode significar democracia ou não. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte,
Eu acho que a psicanálise, ela faz um trabalho individual para atuar no social. Então, pensando na clínica, né? Eu não estou pensando no todo, no social, estou pensando na clínica. Aquele ser analisado, o analisando, né? Que se deixa desenvolver-se, que amadurece emocionalmente, realmente ele tem uma atuação muito mais digna socialmente, democraticamente, que aquele ser imaturo, né? Ele colocou assim, é entre relação na família, mãe, filho, aprendemos sobre tolerância, respeito, nesse sentido de democracia. Eu acho que era o que ele quis dizer, mas eu entendi o que você trouxe e acho Eu trago, porque eu acho que que você um pouco mais, né? a gente Para não além do conceito de família, a gente fala das relações sociais. como eu trabalho com famílias, eu trabalho com escolas, eu trabalho com a infância, eu trabalho com esse início de vida, né? Então, é tão importante esse amadurecimento emocional para que socialmente haja uma interação. Então, quando o Leonardo, eu não sei quem é o Leonardo. O Leonardo é teu amigo ou meu amigo? Gente, olha lá, querendo entrar na live. Hã? Licença, gente. Minha gatinha aqui querendo entrar na live. Leonardo, prazer, Leonardo. Não, eu não realmente não conheço. Deve Eu ser não algum sei se seguidor. ele é psicólogo, pedagogo, né? Mas bem-vindo, Pode Leonardo. É que eu comentar, tive um Leonardo. colega na faculdade que era Leonardo. E tive o meu professor, Leonardo Freire, né? O Léo. Então, imagina. Então, eu fiquei pensando. Só que Mas não é isso... o Leonardo professor, não. É um outro Léo. É que eu não consegui entender muito bem o nome dele do Insta. Mas ele pode Mas o que falar. eu quero te dizer é o seguinte, né? Inclusive, esta discussão nós tivemos o ano passado na escola de família, lembra? O respeito, o desenvolvimento humano, a importância das relações familiares como base estrutural para as relações sociais, para as relações de trabalho, para as relações amorosas, né? Então, esta base familiar, né, esta relação inicial com a família é a nossa base de estrutura para a vida toda, né? Então, sim, é importante. Mas nunca esqueçam de um detalhe, eu preciso falar, ainda mais nos tempos de hoje. Não esqueçam o lugar do adulto e o lugar da criança. A criança precisa do adulto para cuidar e decidir por ela. Então, essa democracia, né, eu entendi aquela democracia que parece um descaso, tipo, meu filho, você quer nugget, né? Ou você quer, sei lá, feijão, arroz, batata e bife? Ah, eu quero nuggets. Ah, ele quer nuggets. Esse querer da infância é muita responsabilidade para deixar na criança. O adulto decide qual o valor nutricional do alimento dele. Então, quando fala em democracia, me assusta de pensar que muitas famílias confundem, né, essa interação familiar entre os pais, os filhos, e esquecem que quem decide é o adulto. Apesar da criança ter o seu fala existir. Bem sabes, eu trabalho muito com criança, né? E acredito muito nessa hipótese. Acho que faz todo sentido, inclusive tomar esse cuidado, né? É. Nem tudo é democrático num contexto onde você tem um adulto que precisa decidir por uma criança, seria possibilitar um ambiente saudável, né? Inclusive, talvez você aceleraria o amadurecimento antes do tempo, né? Eu acho que aí o pessoal teria que ouvir Pegar os valores, né? Com certeza. Eu acho que aí teria que ser
escutado novamente, assistir o vídeo sobre amadurecimento. E nós falamos sobre a precocidade, o que a precocidade provoca, ansiedade, mal-estar na vida, né? Olha, assim, a gente já tá aqui há 50 minutos, daqui a pouco vai sair. E eu sei como a gente funciona juntas. A gente vai até amanhã falando. Vou ter que fazer um corte lacaniano, tá? Mas eu vou ler o que o Léo ainda. Ou um corte baseado numa postura de Winnicott, que é com cuidado. Tá. Não, vou entrar no cuidado. Eu só vou finalizar com 2 pontos, porque eu quero te fazer uma pergunta final. Tá. E eu vou saber aqui o que o Léo escreveu. Ele falou que ele é médico cardiologista e ele foi aluno da Maria Antônia. Que legal! Muito bom. Léo, tanto no meu Insta quanto no Insta dali, porque eu não sei qual dos dois você segue, lá nós deixamos as 4 aulas disponíveis. Lá falamos sobre ambiente, maternidade, amadurecimento e transicionalidade. Acho que fica o convite para você, caso você não tenha assistido, poder olhar um pouquinho, sentir, conhecer um pouquinho da teoria. Mas antes de finalizar, Iana, e aí? A gente vai fazer vídeo até o final do ano? Porque assim, tô querendo mais. Pois é, Aline. Você sempre fala isso, né? Eu quero mais, não sei o quê. Aí eu digo, contrata a supervisão. Eu te digo, né? Contrata a supervisão. Vem para o grupo de estudo. Eu penso que, sim, a gente pode agregar conceitos nestes conceitos que nós apresentamos. Podemos criar alguma coisa, não sei. Eu acho que nós estamos nesse impasse. O que fazer para nós duas continuarmos conversando em público? Porque, às vezes, as conversas são tão fecundas, acontecem tantos insights, tantas coisas, que a gente não quer que fique só entre psicólogas, né? Talvez educadoras. Nossa, Léo, eu estou muito feliz de saber que você está aí, porque conhecer o Winnicott para né, e valorizar essa estrutura de afetividade, cuidado com o paciente é fantástico. Então, é isso, a gente vai ter que pensar. Nossa! Do coração, que simbólico. Bem simbólico. Então, eu acho que a gente pode pensar em alguma outra live, de repente outros vídeos, né? A gente Agregar com mais conceitos para ir aprofundando, né? Em doses, em pequenas doses. Pequenas doses. Para não ser um muito brutal. Acho que é isso, né, Li? Sim, vê se alguém tem uma pergunta ou não. Quer perguntar alguma coisa, além do Léo. A Dani tá muito quietinha, a Adriana já falou. Teve uma outra pessoa que falou que acompanhou a tua biografia, acho que na Bahia, leu alguma coisa, um livro. É que assim, eu tô aqui focada com a Li, eu vou vendo as coisas subindo, né? As escritas, mas se eu não ficar focada com a Li, eu me disperso aqui. Mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente tem aí. 60 minutos, né? Às vezes cai antes, então vamos até 56 por aí, que daí garante um pouco. 7h52, então tem aí uns 5 minutinhos. Eu acho que é legal, eu penso que sigam a gente no Instagram, divulguem o trabalho, fiquem com a gente. Agora, eu tenho também um canal no YouTube, as lives já estão lá, né? E a gente vai... na verdade, nós queremos divulgar e acrescentar cada vez mais e aprofundar cada vez mais a teoria de Winnicott para que as pessoas conheçam e trabalhem, cada uma na sua área, com ela também. Né? Travou, Lili. Tá bom. Então, acho que nós temos que terminar, né? Bom, então tá, gente. Muito obrigada aí por todos vocês que nos acompanharam. Foi um bate-papo gostoso, como sempre, né? E
tô sedenta por mais. Que eu não sou obrigada para dizer aqui. Beijo, gente. Agora, como é que desliga isso aqui, Liana? Tem um. Tu vai desligar e depois embaixo pergunta se você quer gravar ou não quer gravar. Ó, alguém falou, a Liana está de parabéns pela coragem em escrever a vida dela. Essa é a mãe da Cris, maravilhosa. Agora aqui vai ser meu processo de desligar o vídeo para gravá-lo, tá, pessoal? Mas obrigada aí pela participação de todos vocês.